Olá, boa tarde pessoal, tudo bem? É bom, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do Hug the Food. Eu vou pedir para vocês já compartilharem, né, essa live aí com seus amigos, com o pessoal que você acredita que seja assim, muito útil, né, essas informações sobre o mercado de gastronomia, o futuro, né, do mercado de gastronomia aí na pós-Covid. Então, se você conhece pessoas do mercado, enfim, pessoas que podem se interessar por esse conteúdo, vou pedir para você já ir compartilhando aí, né, porque esse conteúdo hoje vai ser muito útil, principalmente para todos aqueles que têm negócio e que precisam entender como é que esses negócios vão operar futuramente no meio desse caos. Hoje eu tenho hoje o meu convidado mais uma vez, repito, é um grande amigo, um chefe de um restaurante aqui do Rio de Janeiro. Aliás, de um não, já de três, né? Ele é chefe do Lilia Café. E agora o mais novo o Labuta, que é um bar também, bar-restaurante, que tem ali no centro da cidade aqui no Rio de Janeiro. E a história dessa nossa live é legal, porque na verdade ela começa em março, né? Lá no começo da pandemia, quando a gente teve um papo muito nervoso, assim, um papo muito bom, mas assim, um papo com muitas dúvidas, muitas... enfim, a gente estava muito preocupado com como seria, né, os próximos movimentos do mercado, como ele mesmo iria agir diante de tanta confusão. Existiam algumas sugestões, algumas ideias, mas nada era claro, tudo era muito nebuloso. Hoje ainda mas assim, a ideia é voltar aqui, né, 60 dias depois, para a gente entender o que de fato valeu a pena fazer, pelo menos até aqui, né? O que não valeu, por exemplo, o que o governo fez e que não deu certo, o que deu certo, né? E eu quero também puxar aí mais um fio para tentar entender para onde a gente está indo também. Eu acho que ele vai poder trazer essas informações para a gente, porque o Lilia está aberto, né, nesse momento fazendo delivery, você vem trabalhando com isso, e eu queria, a minha ideia então é bater esse papo legal, né, com o Lúcio, para a gente desvendar esses mistérios aí, o que aconteceu nesses 60 dias e o que pode acontecer futuramente. Então, vou colocar o Lúcio agora ao vivo aqui, e a gente vai começar a falar. Vamos lá, 1, 2 e... Opa, opa. Ô, Lúcio, tudo bem? Dá para me ouvir bem? Tô te ouvindo muito bem. Olha, Eu só queria coincidentes. pedir. Não, tá tudo bem. É. Você só tá virado. Ah, é? Agora sim. Agora sim. Pronto. Você vê que o cara tem muita familiaridade com a coisa, né? Mas foi o que eu te falei, você não precisa ter familiaridade com o celular. O teu talento tá nas panelas. É. Tomara. Não, com certeza. Agora me diz o seguinte, eu vou perguntar pro pessoal aqui, porque o pessoal estava dizendo que tava falhando, tava pausando. Se continuar pausando, galera, fala aí que a gente poder resolver aqui, desligar, entrar de novo. Mas por enquanto parece que está fluindo. A tua Legal. Vários imagem e amigos o teu aqui. som estão ótimos. Maravilha. Vários amigos aqui, ó. O Neto, a Josi. Pô, a Josi querida. Ah, que Legal. bom! É. Eu vi Grande, aqui o né? Alexandro também, lá de Portugal, apareceu aqui. O Juan. Isso é bom. Legal. Legal. Bom ter os amigos Isso. do meio, né? Ó, Legal. o Neto aí falando contigo. Valeu, Neto. Show. Legal. Lúcio, Vamos eu já lá. fiz uma breve apresentação aqui. Ainda estava vazia a sala, mas assim, eu te apresentei as tuas casas, né? Que você tem aí o Lilia Café e agora o Labuta, que foi
uma novidade no meio dessa confusão toda, e eu depois até quero que você passe um pouco por isso, como é que foi abrir uma casa no meio de um caos. Então ele é dono desses três lugares, três restaurantes, casas aqui no Rio de Janeiro. E para quem não conhece, eu acho que o Lilia faz, na minha opinião, o que a tradução literal da hospitalidade. Né? A gente está falando aí de um atendimento exemplar, de uma comida exemplar, trabalhada com orgânicos. Obrigado. Não é assim, é a real, é isso. Obrigado, Né? valeu, cara, valeu. Fico muito feliz em ter uma casa dessa à disposição da gente. Pô, obrigadaço, então, cara. Valeu que mesmo. Isso. Mas é incrível. Então, assim, o Lúcio, então vamos lá. Eu gostaria muito da gente fazer aquele retrospecto, né? A gente falou, como disse aqui no início, essa live é muito se tratando desses 60 dias. Uhum. O que aconteceu nesse meio tempo? A gente se encontrou em março, no começo desse caos. A gente tinha umas sugestões, a gente colocou na mesa. Algumas conseguiram se realizar, outras nem tanto. Sim. E a ideia aqui é desenrolar isso, tentar entender o que valeu, o que não valeu, E assim, eu acho legal a gente pensar no que foi feito nesses 60 dias e pensar, talvez, se a gente for colocar assim um número, o que vai ser os próximos 60 dias, né? Vamos dividir entre 60 que passaram e os próximos 60 dias. Então, vou deixar a palavra contigo agora, que é isso, você é o dono do show aí. Que isso, pô, valeu aí pelo convite de novo aí, para a gente poder bater esse papo. Obrigado pela introdução, obrigado por todo mundo que está aí ouvindo a gente falar. E eu acho que eu vou começar de trás para frente, pensar nos próximos 60 dias, falando dos 60 dias daqui para frente, cara, eu acho que continua sendo muito difícil. A gente tem alguns exemplos de países europeus, né, que tiveram o ápice da curva bem antes de... Nós nem atingimos ainda, né, infelizmente. E a gente consegue ter uma ideia de tempo, né? Eu ouvi algumas previsões. O pediatra do meu filho, ele é infectologista da UERJ, então ele é uma tremenda fonte de informação, né? Ótimo isso. E ele fala sobre entre junho e julho. A gente já ouve algumas fontes falar em agosto, eu já ouvi gente falar de dezembro, esse retorno do comércio mesmo. Então, eu acho que é muito difícil a gente ter ainda em mente essa média, né? E para planejar fica muito difícil. Agora, a gente pode falar de como é que a gente tem que se preparar para quando voltar, porque se vai ser daqui a 60 dias, ou 90, ou 120, com certeza vai voltar diferente do que era digo, em relação ao serviço em si. A gente vai ter que ter uma série de cuidados, eu imagino, para que as pessoas tenham mais segurança em nós mesmos de servir as pessoas, né? Isso aí, sem dúvida, a gente já tem que se preparar independente de quando vai voltar. A gente pode falar disso daqui a pouco. Mas os 60 dias anteriores, bom, eu vou falar do caso do Lilia, tá? A gente, esses 60 dias serviram para a gente basicamente ter um pouco mais de segurança, de optar pela abertura, né? Porque, como a gente falou no início, a gente optou por não abrir. Estávamos muito inseguros com essa abertura, com a questão óbvia de expor as pessoas a um risco, mesmo que minimizado pelos protocolos de segurança, continua sendo um risco, né? E a gente viu que de repente, a gente poderia ter uma margem de segurança um pouco maior. A gente foi se sentindo um pouco mais seguros para isso. Implementamos esses protocolos, né, cara? Eu vou precisar trocar minha máscara, que eu não estou conseguindo falar com ela. Só um segundo, tá? Desculpa, pessoal. Voltamos. Eu não sei se o programa foi aqui ou foi aí. Eu precisei dar uma saída porque a máscara que eu estava era muito bonita, mas estava dificultando muito aqui a respiração. Não, tranquilo. Eu acho que o problema que foi mesmo foi que caiu. Vamos seguir. Vamos seguir. Você estava falando dessa dúvida se você abria ou não, né? Assim, para o delivery ou não. Aí acho que depois foi cortado. Pode continuar daí. Isso, a gente não tinha muita segurança, né? A gente não sabia nada, né? Muito pouco sobre essa questão toda, e mesmo que houvesse alguns protocolos, a gente ainda se sentia inseguro. E os primeiros 15 dias que a gente ficou fechados, né? Até mais, a gente ficou quase 20 dias fechado até a gente começar o delivery, a gente
a gente foi se sentindo mais seguro para poder fazer a abertura, né? Isso foi importante para a gente. Agora, depois da abertura, a gente está lidando com uma série de coisas que são muito necessárias para você fazer delivery. A logística de empacotar, a logística de entrega, os aplicativos, tudo isso são coisas que nós ainda estamos aprendendo e vamos aprender por muito tempo ainda, porque é uma coisa muito nova para nós. Então, assim, É muito nova, além de ser muito nova, está tendo muita demanda. Né? E quando tem muita demanda, né, os fornecedores não conseguem entregar. Então, isso está gerando um gargalo. Né? Aí, de repente, você pode até dizer um pouquinho mais sobre isso, gerando um gargalo aí nas entregas de embalagem, enfim. Né? Os próprios aplicativos não estão conseguindo segurar a demanda, eles estão até, muitas vezes, negando gente. Mas me conta aí, então, como é que foi essa transição abrupta, né? Assim, muito meio que quase que na pressão, e isso faz com que de um dia para o outro você tenha que ter toda uma operação que sempre foi complicada, você tem que colocar isso para rodar da melhor forma possível. Fala aí um pouquinho, então. A gente conseguiu ter sair na frente, eu diria, porque a gente já trabalha com material descartável no Lilia Café, para take away, né? As pessoas compram lá os doces e o pão de queijo, enfim, e lá temos embalagens para as pessoas transportarem. Então a gente já tinha um estoque grande de embalagens, porque é uma coisa que agora eu sei de colegas que estão tendo dificuldade em pedir embalagem, porque as empresas que produzem embalagem elas estão tendo justamente uma demanda estúpida, né? Não estão conseguindo dar conta dessa demanda. Então, a gente tinha lá um estoque considerável dessas embalagens, então foi uma coisa um pouco mais fácil, mas eu acho que de todas as questões, essa é a mais simples de se resolver. Você define lá o tamanho que você quer das porções, e aí você vem com as embalagens. Agora, a logística de entrega, os sistemas de pagamento, eu acho que são os dois gargalos mais difíceis para nós, pelo menos para nós está sendo, né? Porque a gente está tentando criar um link de pagamento online, só que a gente esbarra na questão de que eles não aceitam VR, por exemplo. Não aceitam VR? Não aceitam. Nenhum. A gente tentou PagSeguro, a Sodex, não, Bom, outras empresas, né, de cartão, só que eles não trabalham com VR, com Sodex, essas coisas. Somente o iFood. Então, aí fica aquela coisa de você calcular a margem de porcentagem para você trabalhar com o iFood ou com a Rappi. Tem um detalhe que é assustador, né? O iFood ele cobra acima do que ele já cobra para entregar para o VR, né? Eu não sei nem como é que tá agora, porque a gente não se inscreveu no iFood. A gente tentou, a gente viu todo o procedimento, a gente até fez o contrato lá, pagou a inscrição, mas a gente ainda não botou para funcionar no iFood. A gente está tentando, na verdade, funcionar na Rappi. Voltei? Voltou. Voltei. Eu sinto que eles estão tendo uma dificuldade, inclusive, de atender, né? O atendimento que a gente precisa para resolver algumas questões está demorando muito. Já era para o nosso cadastro, para vocês terem uma ideia, na Rappi já ter sido feito há 15 dias atrás. Né? E somente por uma questão de atendimento, não é nem de prazo e tal, porque os prazos já correram. Enfim, eu acho que essa questão da entrega é a mais chata, e o do pagamento, para eles tentar minimizar o contato, né, através do pagamento online. A gente está tendo muita dificuldade em fazer isso nós mesmos, né? Sim, até porque... Não, imagina. Ontem a gente trocou uma ideia, né? E você falou sobre os entregadores. Né? Vocês estão usando entregadores próprios. Né? Próprios de que forma? Como é que a gente tentou estabelecer uma relação um pouco mais justa, embora ainda não ideal, eu concordo, mas é mais justa porque a gente está fazendo além de um valor superior do que se paga às empresas de entrega. A gente tem alimentação aqui, almoço e jantar para os meninos que estão trabalhando com a gente, e a gente priorizou pessoas que tivessem carteira assinada, né? Não conosco, mas que tenham carteira assinada em outros empregos, que estejam parados com a carteira suspensa, porque mesmo que não pela atividade que eles estejam atendendo agora, eles ainda assim têm algum respaldo social. Muito né? Interessante. Uma segurança claro. social. Né? A gente conseguiu, os entregadores que a gente tem aqui, todos eles têm carteira assinada,
e a gente tem um pouco maior por entrega, além da alimentação que a gente tem aqui e tudo mais. Isso a gente consegue resolver. Agora, sem dúvida, tem um impacto considerável, né, no custo da entrega, né? E agora, o Rappi e iFood, a taxa é grande, né? A gente está tentando... Absurdo. Talvez seja uma coisa que vale a pena em relação ao que eles chamam de marketplace, né? Sim. Que é a vitrine. A vitrine, a gente tá, aqui no caso do Lili, a gente está esperando isso acontecer, que a gente ainda não conseguiu efetivar esse marketplace, né? Para a gente ver esse real impacto aí, né? Se realmente vai valer a pena, né? Isso. Agora, vocês, de certa forma, já têm uma visibilidade no mercado que ajuda muito, né? Sim. Falando, né, de pessoas que estão entrando novas, né, novos players no mercado, assim, você quer colocar um restaurante de delivery agora, se esse negócio não é conhecido, de fato, o marketplace faz toda a diferença. Com certeza. Uma vez que você não tem nunca ouviu falar em você, aí você vai precisar ter a força ali deles, e isso é o que de fato faz diferença. Pode falar, fica à vontade. Até porque é onde as pessoas estão circulando agora, né? Quando você está com fome agora, você abre um iFood, um Rappi, não vai mais na esquina, né? Exatamente. A gente estava falando, né, na semana passada, eu falei com o Ricardo Castilho, que é o diretor do Prazeres da Mesa, e ele estava falando justamente sobre a necessidade de novos players de aplicativos. Eu acho que está aí, tá bombando, né? Quem está na rua hoje, né, o iFood, Rappi, Uber Eats, eles não estão conseguindo segurar. E quando, sim, eles cobram uma taxa absurda. E assim, eu acho que abre uma temporada aí para novos negócios nesse sentido, para ter taxas mais baixas, serviços melhores. Eu acho que é aquela coisa, tem sempre algo que é ruim, acaba que algumas coisas vão melhorar. Eu acho que o serviço de entrega, isso daí eu acho que vai acontecer, vai começar a melhorar. Porque, quer dizer, isso a gente espera, né? A gente não sabe como é que essas novas empresas vão chegar. Se forem fazer o mesmo que essas já fazem, não vai adiantar muita coisa. A gente assim, tem que considerar que muita gente está tirando uma complementação, né, cara? Muita gente está parada, está tirando uma complementação salarial, uma complementação de grana, fazendo entrega. Isso pode estar ajudando a manter muita gente, sim, mas com certeza o vínculo ele é muito precário, né? Muito precário. Sim, você tem os dois problemas. Você tem tanto o vínculo, talvez seja o maior problema hoje, né? O vínculo que não existe. Não, na verdade, não existe um vínculo, né? A empresa não era responsável ele não é nem muito precário, né? Ele nem existe. Né? Ele nem existe. Agora, enfim, esse é talvez um problema social, um problema trabalhista, que talvez seja de um lado esse, e do outro, do lado mais do empreendedor, fica com as taxas extremamente altas, praticamente 30% do teu faturamento vai para eles. Então, assim, quem chegar no mercado baixando um pouco a taxa, e isso de fato dá para fazer, né? Porque os donos vêm dizer que não, porque a gente absorve tudo e não sei o que. Não. Você chega lá e criar uma startup nova, e falar, olha, vou fazer um esquema que é completamente, a gente vai, de certa forma, abraçar esses caras, contratos com o MEI, enfim, alguma coisa, e por outro, a gente vai baixar um pouco a taxa e vai entrar forte no mercado. Esse cara que está faltando. E possibilidade existe. Não, eu acho que uma marca que fizesse isso, que se apresentasse com essa responsabilidade, sem dúvida teria um custo maior trabalhista, mas ela já ia sair na frente, e inclusive isso é uma excelente posição, né, cara? Já vai contar muito assim, para o consumidor preferir usar esse player por conta da responsabilidade que ele se propõe a ter, né? Claro! Agora, sabe uma coisa interessante que eu fico imaginando, que eu acho que, inclusive, é o que... Cara, eu acho que deve ter... Assim, com certeza existe uma forma de fazer, mas a gente ainda não sabe como mas usar o Instagram, por exemplo, para vender. Eu acho que o que eu vejo, por exemplo, no Instagram, ele te direciona para que a compra seja feita num outro ambiente.
Mas eu acho que esse tipo de coisa já pode ser feita no Instagram, porque isso ia agilizar e facilitar muito, né? Eu acho que, bem provavelmente, o Instagram deve estar... Sim, eu acho que vai ter uma revolução aí digital por conta da pandemia. Isso já é um fato, né? Os grandes aplicativos, tanto de entrega quanto de rede social, já estão começando a entender a nova realidade. Eles vão entrar mais firme nisso. E essa sugestão que você falou aí, eu acho bem provável. De você poder já fazer a compra ali, seria incrível isso. É muito novo e muito legal. E assim, você acaba não perdendo a compra. O cara vê, né, o produto ali, já dá aquela vontade de comer, você já liga ali e pede. Isso existe com outros tipos de produto no Instagram, se eu não estou errado, né? Não. Não, eu não sei. Pode ser. Mas são coisas, porque o grande lance é a logística da coisa, porque esse tipo de produto, você pode esperar uma semana, duas. Olha lá, ó, o Instagram deu uma prévia aqui, ó. Esse rapaz aqui, grande Filipinho, sabe, Filipinho? Esse cara aqui, porra, tem ajudado a gente pra caramba, olha lá. Ah, que legal! Deu uma prévia do lançamento de julho, checar no próprio Instagram, olha lá. Entendeu? Não tem... então já existe, né? Já está começando a aparecer. Eu não estou vendo aqui essa mensagem dele. Mas legal. Isso é muito legal, muito legal. Aliás, o Véu Marques aqui, ele está assim, momento elogios, né? Ele elogiando a entrega do Lilia, diz que é o único que ele confia, é o único que ele pede ultimamente, aí é o que realmente entrega. Nossa, olha, eu vou te falar, acho que mais do que nunca é bom ouvir isso, porque eu confesso que a gente tem errado bastante, cara. É uma coisa, esse formato novo, a gente tem dado muita canelada, né? Então, assim, ver um elogio aí dá uma tranquilidade. Obrigado, viu? Ah, que bom. Mas, não, assim, é bom saber que você está tendo elogios, porque isso desperta mais vontade. A verdade é que quando você tem vontade de fazer melhor, você vai entregar melhor. Você vai dar canelada e no final das contas, a percepção é que foi feito de forma bacana. Aqui, olha, o Alexandre Roupo, que é lá de Portugal, ele de vez em quando traz, ele já fez uma live com ele aqui. Ele diz que a Globo lá, que acabou aqui, né? A Globo fechou aqui, a Globo fechou, está utilizando pagamentos em dinheiro, mas que vários entregadores têm sido assaltados, nossa senhora, hein? Em Portugal, imagino, durante o trabalho. É porque está rolando já dinheiro. Não, é que está rolando já uma crise financeira das pessoas, né? Isso é assustador, né? Caraca, Mas, Lúcio, assim, é muito bom você trazer essas experiências. Então, quer dizer, você teve realmente um pouco mais de facilidade com as embalagens, porque você já tinha as embalagens. Isso foi uma grande sorte, mas que a gente está encontrando um pouco de dificuldade aí nesse momento. O segundo ponto aí que você marcou foi, de fato, a forma de aplicativos e de entrega. Agora, sobre funcionários, como é que você chamou todo o staff, você chamou alguns, como é que você fez? Eu acho que isso é importante também para as pessoas entenderem. Sim. A gente reduziu bastante a equipe. Do salão, praticamente os contratos todos estão enquadrados naquela MP, né, naquela suspensão. Sim, lá do governo no início. Isso. A gente cancelou a suspensão de 3 cozinheiros e de um garçom. Esse garçom para fazer a expedição, né, e atendimento, e 3 cozinheiros, né? Além disso, a gente, falando de pessoas, né, acho que também a gente fala também um pouco das providências sanitárias, dos protocolos sanitários, né? A gente está indo e buscando eles todos os dias, né? Eu e o Matheus, né, o meu sócio. Da Anvisa. Não, esses protocolos que vem todo dia tem um novo, né? Isso. A Brasel, a Anvisa, essa coisa toda. Isso. E a gente optou, a gente reduziu bastante a equipe, né? Tanto de salão quanto de cozinha. E toda a operação está concentrada aqui no Lilia. A gente está atendendo os três restaurantes, né? O Labuta, o Café e o Lilia da Rua do Senado, cada um com o seu tema, né? Mas a gente está centralizando a expedição e a produção aqui no Lilia. A gente está usando um pouco o Labuta como produção, mas está tudo saindo daqui. Muito inteligente isso, né? Você faz
você faz uma dark kitchen, só que É, de alta categoria, né? Assim, todo é, mundo já conhece o seu restaurante, sabe de onde vem a comida, mas de é, certa forma centralizar foi muito inteligente, né? Porque você é, não precisa usar 3 equipes, gastar a energia de 3 casas, então você. é. Agora sim, a gente está bem apertado de trabalho, está trabalhando bastante, né? Porque a gente tinha normalmente 9 itens do cardápio, 3 entradas, 3 principais e 3 sobremesas. Agora está com 22, né? Porque tem um almoço Sim. daqui, aí tem um labuta que tem sardinha, tem croquete. Então, assim, a gente está tendendo cada vez diminuir mais essas opções, mantendo ali os que mais vendem, né? Os que têm mais interesse das pessoas, mas a tendência é reduzir mais ainda essas opções aí. Ótimo. O Leanderson Silva perguntou aqui sobre quadros funcionários. Eu vou jogar essa pergunta lá para o segundo bloco aí da live, que a gente vai falar sobre Legal, o futuro, né? Que a gente legal. está falando como é que vai funcionar os trabalhadores para a reabertura. A gente deixa isso mais para o fim. Assim, como é que está em relação, Lúcio? Eu acho que é interessante a gente falar sobre o quanto você consegue. Isso é um número que volta e meia aparece, né? Muita gente. Quanto você consegue tirar desse delivery que você conseguiu operacionar hoje em relação ao que você fazia na sua casa, na casa antes do fechamento? Assim? Você tem um percentual já ou você tem alguma ideia? Olha, Assim, percentual eu não vou ter. Eu tenho o meu sócio, ele que cuida da parte administrativa, né? Embora uhum, eu me envolva com algumas questões, a gente faz relatórios mensais, né? De como é que está o CMV e tal. A gente ainda não claro. fez essa de rendimento. Agora, uma coisa que eu posso dizer, a gente atendia em média de 100 pessoas por dia, né? Sim, Agora está fazendo 20, 22 dias muito bons, como o Dia das Mães, 35 entregas, né? Então, assim, é uma redução considerável. considerável. Eu falando assim na orelhada, eu posso considerar uma redução de, cara, A gente está falando de 50%, 70, 60% do faturamento, entendeu? 60%. A redução de 60% do faturamento. Não é isso, Matheus? A redução de faturamento é, é, por aí, por aí. E olha, 60%. esse é um número que tá um pouquinho acima até do que é bom, né, para vocês, apesar dos pesares. Eu tenho ouvido também que só o delivery, muita gente estava fazendo entre 20, quer dizer, conseguindo segurar 25 a 30%, ou seja, Sim, com uma redução de 75 a 70%. isso, Essa isso. era uma média que a gente vinha vendo, não só no Brasil, nos Estados Unidos também estava tendo mais ou menos esse percentual, e vocês estão com um percentual um pouquinho acima, mas ainda assim preocupa, né? Porque. E aí, acho Claro. que é tema aí, como eu disse, da segunda, daqui a pouquinho, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o futuro. Como é que isso vai se dar futuramente? A gente tem hoje uma redução considerável, porque principalmente, eu acredito muito que no seu caso, né, que você fica numa região central, onde você tem muitos escritórios, muitos público executivo, e que não estão trabalhando agora. Uhum. Eu acho que assim, o copo meio cheio, que eu acho que dá para eu digo você especificamente, que trabalha, que tem um lugar no centro da cidade, que quando voltarem os trabalhos, os escritórios, eu acho que isso tudo pode voltar. Você deve subir um pouco mais esse percentual. Você acredita nisso? Eu acho que. Não, com certeza, Né? quando se encerrar o isolamento, ou se flexibilizar, porque a gente não sabe nem se esse isolamento, né, se ele vai terminar de fato de alguma forma, ou se vai ter alguma maneira de restringir as pessoas com outro termo, mas enfim. Eu acho que a gente tem uma questão privilegiada no Rio, na nossa localização, porque eu acho que mesmo que não volte com a mesma força que tinha, com a mesma intensidade que tinha, a gente talvez esteja um pouco melhor do que regiões como, sei lá, lugares em Ipanema, em Copacabana, que dependem do turismo.
Exatamente. Os negócios que dependem de estrangeiros, acho que vai ser um pouco mais complicado, Sim, infelizmente. sim. E sim, Né? infelizmente. É, Claro, porque é, o turismo, antes de qualquer outra coisa, talvez seja o maior impacto. As pessoas vão é, parar de viajar de avião, de sim, navio, enfim, essa coisa toda vai é, paralisar e vai acabar impactando nos negócios de rua. Claro, é, óbvio, né? Copacabana, você imagina como sim. ficam, né? Esses restaurantes É. muito. Você imagina lugares como o La Salle, como o Otec. Outro dia eu assisti a live do Rafael Costa e Silva. Ele falou que 70%, 80% dos clientes dele são turistas, né? Porque Sim, são restaurantes que têm visibilidade internacional, né? sim. Então eles logo despontam no interesse dos turistas, né? Até que Eu estão em acho que guias, né? é, Que normalmente a eu acho pessoa que que faz turismo gastronômico acaba indo nesses lugares. sim, sim. Acho que em relação a isso a gente tem assim, uma coisa, um privilégio na localização, porque sem dúvida, mesmo que o centro volte, não volte como era, ele ainda assim vai ter um pouco mais de movimento do que regiões que dependem de turismo, com certeza, Sim, com certeza. sim, sim. E assim, para fechar, eu acho que esse primeiro bloquinho aqui, para a gente partir já para o próximo, o curioso, eu achei muito, assim, corajoso e muito legal você lançar um restaurante no meio do caos. Assim, É, foi muito guerreiro isso aí. Como é que foi? Conta um pouquinho como é que foi esse. Assim, só para esclarecer, o Lúcio, no meio da pandemia aqui, ele já estava, né? Você vai contar um pouquinho mais sobre isso, mas ele lançou o Labuta, que é um bar-restaurante, né, com comidas caseiras. Enfim, ele lançou isso só agora, coisa de, é, né, pouco tempo atrás. Me conta como é sim. que foi essa coisa guerreira de colocar isso na rua agora, assim. Não, na verdade, a gente não lançou, o Labuta ele abriu antes, né? O Labuta abriu no sábado de carnaval, né? Ah, ele Então, abriu, ele tinha aberto já abriu, antes. mas ele abriu, a gente não fez nenhum alarde, porque a gente tinha muita coisa para acertar ainda e começar devagarzinho. Eu gosto de iniciar as coisas assim, né? No sapatinho, né? E depois a gente Um vai soft opening, né? um soft Alguma coisa assim. open. E aí, no meio desse soft open, estourou essa pandemia, né? Só que a gente não tinha nem Instagram ainda, porque a gente estava ainda segurando um pouco, né? Só que não teve jeito. Num momento desse, se eu quisesse vender os itens do Labuta, eu teria que abrir o Instagram, né? Então Sim, a é gente o único. lançou o Instagram, comunicamos o Labuta e tal, e de que ele existe, porque aí a gente consegue ter o contato com as pessoas que presencial não vai ser possível, né, no momento. Então, não tinha outra forma, né? Então não foi uma coisa assim, porra, cara, corajosa, assim, de caramba, vamos lançar assim mesmo. Não, na verdade, foi uma necessidade mesmo, né, de lançar, porque se não fosse dessa forma, a gente ia ficar com os itens parados, com o modelo parado, né? Sim, sim, sim. Você tinha que botar ele para funcionar, né? Eu É, me lembro que por- acho que eu vi. Foi no Globo que eu nem soube através de rede. Né? uhum, Eu não sei se foi da Luciana na coluna, alguma coisa, alguém eu vi passar que abriu o Labuta e que o Labuta era um filhote lá hum. do Lili e tudo. É, Não, e assim, me conta, assim, já que ele está aqui, a galera talvez não conheça, me fala um pouquinho então sobre o Labuta, qual é o o Labuta, o propósito, Labuta né, dele. O Labuta ele surgiu de uma oportunidade, um bar que tinha aqui perto do Lilia, que é onde hoje funciona o Labuta. A gente frequentava, era o bar do Marcelo e do Tarcísio. E parece que eles se desentenderam, que iriam passar o bar. Eu e o Matheus, a gente viu uma oportunidade de lançar, de fazer um bar Legal, e criar produtos de botequim, croquete, torresmo, giló, caldo de mocotó, essa coisa bem botequim mesmo, muito legal. e poder criar um outro produto no centro em relação ao almoço, né, que é um PF, que a gente pode atender as pessoas que acham as pessoas que o Lilia assim, não ligam para o que a gente faz, assim, não tem uma sensibilidade, ou não sei, bicho, esse negócio tostado na brasa, aí fala sério. Tem aqui um PF, entendeu? Então, a gente pode abranger um público maior. A ideia do Sim, Labuta sim, era essa. sensacional. Você pega praticamente todo o público.
daquele que quer uma comida mais elaborada, mais bem pensada, toda. Um outro caminho que é um caminho mais popular, né, de PF, claro, obviamente, tão bem feito quanto no Lilia, né? Isso daí talvez seja o grande pulo do gato aí. Pô, maravilha, Bom, maravilha. é isso. Então, E, assim, se eu queria vender os itens do Lili, a sardinha, essas coisas, o do Labuta, e como uma forma de diversificar produto também, né? Porque a gente tem aqui os pratos, aqui no Lili a gente tem os pratos principais, temos as saladas, o que está servindo agora, né? No delivery. sim, E para ter um número maior de opções, foi uma boa oportunidade para a gente usar o Labuta, né? Que ele vinha com esses petiscos e tal. E essa que foi a onda, entendeu? maravilha, maravilha, sensacional. Vida longa ao Labuta nessa volta aí, que Obrigado. eu tô louco para ir lá. Ó, Como eu Tristão, conheci no Maíra, meio, ó, só dá um salve pro Tristão e pra Maíra aí. Grandes sim, amigos vi eles também. entrando aqui, maravilha, O maravilha. gosto, valeu. Então, vamos aqui agora, então, passar um pouquinho mais, falar um pouquinho de futuro, né? A gente falou aí sobre todo esse desafio de colocar um delivery na rua, sobre o seu faturamento, como ainda é muito difícil viver do delivery. E agora vamos falar um pouquinho sobre, assim, o que você imagina, né? Na verdade, eu sempre falo isso, não vamos cravar nada, tudo aqui é só sugestões de acordo com o andamento das informações. A gente não tem como trazer nada. Assim, vai ser assim. Não, estamos falando sobre suposições de acordo com o que Impossível. a gente. De acordo com o que a gente está vendo lá no Oriente, na Europa, enfim, a gente está vendo alguns Sim. movimentos. Né? O que vai fazer com que, mundialmente, a própria OMS diz que para reabrir os negócios, ela precisa de três atributos devem estar alinhados. Né? O primeiro é a capacidade do sistema de saúde. Então, quando o governo entende, eu não sei como se esse nosso governo, que é o caos absoluto, mas assim, quando o governo quando o governo entende que o sistema de saúde já absorveu e já dá para você não vai colapsar, então esse é o primeiro ponto. O segundo é a queda, a curva dos óbitos. Né? Quando começa a cair o número de mortos, coisa que estamos ao contrário, ontem a gente teve quase 800, quase 900 mortos, que é Onde vai extremamente parar isso? absurdo, exato, e a cada dia sobe, então a gente não está nessa curva de descida. Então, isso assusta muito, porque se esse é um dos atributos para serem seguidos, então por enquanto, a gente está longe disso. Então, a gente está na curva de ascendência dos óbitos, a gente está numa curva de colapso do sistema de saúde, a Amazonas já teve colapso, o Rio está praticamente no colapso, São Paulo ainda está bem nesse sentido, mas a gente está, no geral, muito ruim. E o último é o que eles chamam de infecção abaixo de 1, ou seja, para cada pessoa infectada, pode no máximo infectar uma outra pessoa. Quando passa disso, ainda assim considerado uma pandemia complexa e que não se dá. Então, assim, no Brasil hoje, para você ter uma ideia, o Alexandre falando loucura a situação do Brasil, e de fato, é extremamente assustador. Né? A gente está aqui. Eu não quero assustar ninguém, mas todo mundo sabe que a gente está vivendo um negócio meio complicado. Não precisa assustar ninguém. Deixa isso para aquele rapaz lá que ele. Exato, ele mesmo faz o Yamarino. Sim, exato. Ele vem com a verdade, né? Não tem jeito. Ele vem com a verdade, exato. A gente precisa ouvir a verdade. A gente vai ficar o quê? Na história da carochinha, né? O mercado precisa da verdade. Sem transparência, a gente vai saber como. O mínimo que a gente precisa saber. Não vamos abrir agora. Não vamos. Isso. Então, a gente consegue colocar isso nas nossas planilhas. E o último é essa infecção abaixo de 1. Pra você ter uma ideia, o Brasil hoje está com 3,5. Ou seja, cada pessoa contamina quase 4 pessoas. Hoje. Caraca. Então, a gente está muito longe do 1. Aí a gente começa a entender como é que está a Inglaterra. Esse foi um dado de hoje que eu li. Que ela está querendo, assim, tudo leva a crer, de acordo com esses 3 atributos, ela já conseguiu baixar a curva dos óbitos, ela já conseguiu sustentar o sistema de saúde, e ela está com uma infecção um pouquinho acima do 1. Então, ela está esperando
essa taxa de infecção baixar, né, para poder abrir, que provavelmente, eles estão dizendo lá 4 de julho. Então a Inglaterra, né, que está na nossa frente, no mínimo um mês e meio, vai abrir em julho. Então, eu não começo aqui, de novo, sem cravar, mas eu não consigo entender que a gente vai abrir em agosto. Em agosto, eu estou começando a entender que as coisas vão começar a talvez abrir em setembro. Isso Pois é algo que a gente já você, todo mundo que está aqui, que lida com a gastronomia e mercado de restaurantes, a gente começar a entender que, de fato, isso não vai acontecer antes de setembro, levando em conta esses 3 dados que são assustadores. Né? A capacidade do sistema de saúde, a queda no número de óbitos e a infecção abaixo de 1. Então, se isso não for levado... Se a gente levar isso a sério, o problema é que também o governo não leva isso a sério. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, a princípio, se for levar como os europeus estão levando, né, a gente vai acabar abrindo mesmo em setembro. Então, pensando que a gente vai abrir em setembro, o que vai ser feito? O que você está imaginando? Enfim, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o que está acontecendo lá fora, mas o que você já começa a imaginar em relação a isso? Né? Distanciamento de mesa, como é que isso... Ontem chegou a falar um pouquinho sobre isso, né? Como é que isso vai impactar, né, nas nossas planilhas. Me fala assim, o que você tem hoje, assim, pá, o que eu vou fazer? Vocês já provavelmente têm um caminho? Olha, a gente está falando de o caminho de pós-abertura ou o caminho até a abertura? Vamos falar dos dois, né? Eu acho que o caminho até a abertura, eu acho que é o mais importante agora. Eu acho o que pós está muito longe, né? Está muito longe, mas eu acho que a gente não tem mais muito, eu pelo menos não enxergo ainda, adoraria ter outras possibilidades, mas não enxergo mais muitas possibilidades para a gente se adequar a esse momento agora. Os protocolos sanitários cada vez mais rígidos, li ontem uma coisa sobre, e até o médico do meu filho, né, ele falou que para eu adquirir um termômetro e fazer testagem nos funcionários todos os dias e criar uma planilha como de controle de temperatura que a gente faz de geladeira. Quem está habituado a trabalhar na cozinha sabe como é. E fazer essa testagem nos clientes. Ele me falou, inclusive, que ele viu uma matéria que em Wuhan, os deliveries... para você ver como é que a coisa é doida, né? Os deliveries, a pessoa recebe um papelzinho dizendo a temperatura de todos os colaboradores que se envolveram na operação, inclusive o entregador. Olha, isso é muito louco e muito interessante. Para poder deixar todo mundo seguro, quem está consumindo, quem está entregando, entendeu? Achei muito interessante. Eu acho que esse tipo de coisa, esse protocolo, a gente talvez enrijeça, né, até lá. Em relação ao auxílio do governo, eu acho que a ampliação da MP, esqueci o número agora, da suspensão dos contratos de trabalho, obviamente... Eu tenho esse número, mas também agora eu também esqueci. 381, alguma coisa assim. A MP da suspensão, né? Sim, exato. Bem, acho que aí com as questões de linha de crédito, né? Obviamente, mas acho que o caminho é mais ou menos esse. Na pós-abertura, cara, a gente vai ter a questão do espaçamento das mesas, né? A capacidade, a lotação dos restaurantes, ela vai ser diminuída. Né? Você não vai... Um salão aqui no Lilia, por exemplo, a gente conseguia sentar a 70 pessoas, 75, a gente fez algumas mudanças, quase 80 pessoas estava sentando no salão. A gente vai ter que sentar 40. Né? Se a gente pensar que a gente vai ter que separar mesa por mesa, são 40 pessoas. Né? E aí vem aquilo do cobertor curto, né? Exatamente. Aí começa a se considerar uma série de questões, né? Porque se você está diminuindo a metade a sua capacidade de atendimento, o seu faturamento é metade. Né? Exatamente. Então aí começa a entrar uma equação, né, planilha, que a gente estava conversando ontem, joga na planilha. Exatamente. Vai haver uma redução no seu faturamento, então até que ponto a gente pode ajustar esse ticket médio? Será que a gente consegue trabalhar voltar com o ticket médio um pouco maior? Será que isso no momento as pessoas vão estar, né, com menos grana?
né? Será que faz sentido aumentar o ticket médio? Bom, se a gente não aumentar o ticket médio, como é que a gente vai fazer para manter os nossos custos? Porque existem os custos variáveis, né, e tem os custos fixos. E esses fixos a gente não consegue diminuir. Será que é possível uma negociação nos contratos de aluguéis, né, uma redução no contrato de aluguel, no valor? Isso tudo são as coisas que a gente enxerga como dificuldade depois da abertura. Né? Sim. É muito. Quem trabalha, né? A gente sabe que trabalha com. Olhar a planilha diariamente. Né? A planilha, o santo Excel ajuda a gente o tempo todo nisso. No momento que você diminui o teu faturamento por conta de reduções de salão, você vai ter que compensar. Ou, aí, né, é o que eu consigo enxergar hoje, compensar no delivery. Só que o delivery, isso já dá para quase que cravar. O delivery não, por ter um custo alto, ele não vai te dar aquele dinheiro que você tinha no salão. Né? O salão você tinha ali os 8, 10, 12% do serviço e pronto, né? Acabou. Ali no delivery você vai pagar 27, 30, mais embalagem. Então, assim, por mais que você jogue isso pro delivery, ainda vai ficar faltando... ainda vai estar apertado ali. A tua conta não vai fechar ainda. E aí, como faz? E aí, eu acho que entra um papo com o pessoal do aluguel, que é bem complicado. Claro. Que é como isso aí. O Cheio de Rango falou aqui, ó, o dono do imóvel é parceiro do negócio. Né? Exatamente. Exatamente. Ele tem que diminuir o aluguel, por um lado. É o bom senso. Ele talvez tenha que diminuir a ponto... Ele tem que também receber, porque ele é um provento dele, da vida dele. Se ele depende do aluguel para sobreviver, então os dois têm que falar a mesma língua. Né? O restaurante precisa do aluguel mais baixo para poder sobreviver. E o outro lado, o proprietário também precisa do aluguel também para sobreviver. Como é que, em que momento isso se equaliza no melhor mundo? Isso aí, então, assim, o aluguel é uma discussão. O ideal é que a gente nunca chegue a essa discussão no quadro de funcionários, porque a gente sabe que... E eu vejo como a sua casa trabalha a questão dos trabalhadores, da força de trabalho, de como isso é importante. Então, eu vejo que é tentar reorganizar tudo para que não tenha que mexer no quadro de funcionários. Eu acredito que assim você deve estar trabalhando, né? Esse é o objetivo. Esse é o objetivo, porque a gente vê que aquilo que você falou, essa diminuição no lucro, qualquer que seja o processo comercial, seja um aluguel, seja um restaurante, seja um fornecedor nosso, acho que a gente tem que entender, a cadeia toda tem que entender que não vai dar mais para se ter a margem de lucro que se tinham, todos da cadeia. Ponto. Né? Isso é um ponto. Agora, Exato. eu acho que no Brasil a gente tende a fazer isso assim, porque a gente sabe quais setores da cadeia podem ter um lucro atachado, né? Pode ter um lucro reduzido, pode reduzir. Falou tudo, você falou tudo. Tem parte da cadeia sabe, que não podem, tem parte da cadeia que não podem ter. Eu digo assim, o quadro de funcionário, eu acho que, por exemplo, é o elo da cadeia que não deve sofrer de tentar diminuir o salário, é uma coisa... Sacou? Não, assim, de jeito nenhum, perfeito. Sabe? Então, assim, a gente tenta fazer a equação para que aonde dê para mexer, mexa, né? Enfim. Exato. Eu acho que o caminho para pós-abertura é esse. Assim, passa por aí um pouco, passa por aí também, né? Olha, e mais, assim, não só dos funcionários, a gente tem também, no caso do Lilia, a gente tem um elo da nossa cadeia produtiva o Jaca, né, que é o produtor de orgânicos. Sim. E para você ter uma ideia como é que a coisa é complicada, o volume que a gente está produzindo de comida aqui não está sendo suficiente para que ele arque com os custos da descida. Né, para ele descer da serra. Impressionante, cara. É assustador, é triste. E ele, por uma questão, por isso tudo, ele foi para a casa dos pais, ali em Araras, e está próximo dos pais. Então, ele tá com medo de descer também. Então, o cara não está entregando para mim há 60 dias. Entendeu? Então, assim, quando isso tudo passar e a gente precisar voltar,
eu posso, assim, cara, eu negocio com a Ambev, eu negocio com o Principado Louça, eu negocio com todo mundo. Agora, eu não vou virar para esse cara e falar que, porra, o mole dele de agrião, 3,50, pô, você dá para fazer por R$ 3, sacou? Não é no lucro desse cara que eu vou mexer, sacou? Porra, né? Assim, esse é um pensamento... Eu acho que esse é o pensamento do futuro, cara. Eu acho que é o momento da gente... Disso são a outra coisa, de realinhar as órbitas do planeta, dos planetas. A gente vai entender, tipo, a gente já, o mercado, né, já estava no limite. Sim. Já tinha muitos erros, só que ninguém mexia ou por preguiça ou porque tá bom assim, vamos tocar. Só que agora vai ser essa hora aí. Vai ser essa hora aí, esse momento de realinhar tudo, né? Sim, de mexer onde pode mexer, não mexer naqueles seus nas coisas mais importantes, que são produto e colaborador, funcionário. Se você continuar trabalhando com seus melhores produtos, com seus melhores funcionários, você vai ter, teoricamente, um grande produto final. E os clientes vão adorar isso tudo, né? Aqui o Leanderson falando. Muitos restaurantes não conseguiram manter seu quadro. Sim, infelizmente. De fato, muitos colegas sofrem sem saber o que fazer. Que conselhos teriam para a nossa classe, assim como a galera do salão? Eu acho o seguinte, eu vou dar o meu recado e eu acho que o Lúcio também pode falar um pouco sobre isso. Eu acho que vai acontecer. Sacudiu o mercado completamente. Muitos restaurantes tiveram que mandar embora. Eu acho que nesse momento é grave, eu acho que nada vai acontecer no sentido de reabsorção. Eu acho que a gente vai ter que esperar esse junho, julho, agosto passarem, porque num futuro, numa reorganização, muitos restaurantes provavelmente vão tentar entender se vão precisar absorver. Acho que muitos restaurantes, que por incrível que pareça, eu tenho trabalhado muito isso, novos restaurantes vão entrar nos lugares e vão se reorganizar de acordo com o novo normal. Esses novos restaurantes que vão entrar, já vão entrar com as regras bem feitas, bem organizadas. E esses restaurantes provavelmente vão trazer de volta os trabalhadores que estão na rua de volta. É claro que isso não vai absorver 100%. Eu acho que, infelizmente a gente tem um futuro bem complicado. Muita gente vai continuar na rua mesmo. Mas eu acho que assim, a absorção futura, e eu não digo de agora, sem cravar nada, eu acho que lá para frente, provavelmente, uns vão voltar a absorver, aqueles bons funcionários que saíram, ou talvez não seja a maioria, e outros outros novos negócios vão voltar e não vão absorver. E eu acho que é mais ou menos isso. A gente tem muito... eu ouço rádio, né? Eu ouço algumas pessoas falando, converso com amigos. Tem pessoas que acreditam que o retorno vai ser muito bom para quem conseguir manter as portas abertas, quem conseguir manter as estruturas, vai ser muito positivo. Isso, eu não sei se a médio prazo, isso talvez retome um crescimento do setor, né? Talvez isso signifique um crescimento do setor, mas eu acho que a curto prazo... Eu acho que a coisa vai piorar bastante antes de melhorar. A curto prazo é isso. E aí, como é que as pessoas deveriam estar vivendo nesse momento? Como aconteceu na Europa e nos Estados Unidos, com os auxílios do governo. Auxílios que nesse momento não estão chegando. Então, a ideia era, tipo, ok, a gente vai passar 6 meses, né, no mínimo, à míngua, sem emprego, todo mundo sendo demitido e tudo. E, enquanto isso, você vive com o auxílio do governo. Só que aqui no Brasil a gente está tendo ainda mais esse problema. Você não conseguindo viver com o auxílio do governo, você não tem emprego, vai gerar um desespero, como a gente acabou de ler aqui, né? Como eles estão desesperados de fato. A tendência de voltar isso aí não tem no mínimo 6 meses, então são 6 meses que esses trabalhadores precisam colocar comida na mesa, né? E não vão conseguir. Isso aí a gente não consegue resolver, né? Infelizmente, a gente
A gente não tem esse poder. O Lederson fez mais uma pergunta aqui. Em que perfis serão desejáveis para conseguir uma nova oportunidade para os cozinheiros? Olha, ótima pergunta. Bom, eu acho que a atenção com os protocolos sanitários, acho que são a grande prioridade, né, do momento. Assim, a gente, sem dúvida, nunca vai deixar de querer fazer comida gostosa, gostar de explorar técnica e tudo mais. Mas eu acho que a responsabilidade, agora, acho que a palavra, e por bastante tempo, vai ser a palavra-chave aí para os perfis aí de cozinheiros. É isso que eu desejaria de um cozinheiro, de um profissional de cozinha, responsabilidade com a manipulação, né? Sim, e eu vou te falar um pouquinho mais sobre isso, que eu acho que mais do que nunca vai ser preciso paixão para seguir em frente nesse nosso setor, né? Principalmente os cozinheiros, porque vai ser momentos difíceis, mais difícil se você for ter outro tipo de negócio, tem uma mecânica, você não precisa ter tanto cuidado com, né, com tudo isso que a gente tem. Você vai fazer outro tipo de negócio. O restaurante, quem estiver trabalhando no meio, né, vai ter que ter a paixão suficiente para seguir em frente com os problemas, com trabalhar de máscara. Ou seja, você tem que ser muito apaixonado aí para trabalhar de máscara, para poder, né, ter todo esse ritual que a gente vai ter agora, que eu acho que já deveria ser, até aqui, um pré-requisito, ter paixão pela cozinha, mas infelizmente a gente tem... Isso aí. A gente tem um povo muito sofrido, que precisa muito de emprego, então às vezes isso não é culpa, às vezes, das pessoas, às vezes elas precisam realmente botar comida na mesa, e aí a gente vê o que a gente vê. Muita gente que não gosta do negócio, mas está ali só para poder ganhar o seu salário. Eu não julgo, acho ok, acho que tem que colocar comida na mesa mesmo, mas eu acho que para fazer um bom negócio, para ter um belo de um restaurante como o seu, é preciso ter paixão na cozinha. Eu acho que esse é o caminho. Eu acho que mais do que nunca, você falou tudo, responsabilidade. Eu acho que para ter a responsabilidade a partir de agora, tem que ter paixão, né, pelo negócio. Valeu, Leandro. Esse é o perfil. Tamo junto. Show! Legal. Fala, Marquinhos! Lúcio, eu acho... Muita gente aqui, cara. Muita gente aqui. Eu estou muito feliz. Menino plano. Muito feliz e... Show de bola, Marcos Bonfim, tô vendo aqui todo mundo. Muito bom. Show. Bom, gente, eu acho que a gente conseguiu esclarecer muita coisa. Foi incrível. A gente viu o que está acontecendo hoje dentro de um dos grandes restaurantes do Rio de Janeiro, como está sendo feito. Enfim, e como a gente vai seguir em frente, né? Como a gente já sabe, o cobertor vai ser curto. Eu acho que o que fica de informação legal para o futuro é tentar mexer em tudo para não mexer nos funcionários a Pataxó aqui tá. Obrigado. Obrigado vocês pela audiência aí. Valeu, Tristão. Rodrigo Tristão, show. Vamos junto. Registrado, sempre que eu posso, por favor. Eu gosto de registrar que foi o Rodrigo Tristão que me apresentou o Jaca, que é o nosso produtor aqui. Então, mais uma vez aí, muito obrigado, Tristão, valeu. O Ailton! Ailton! Aliás, a comunidade portuguesa está em peso aqui. Ailton. Meu sonho é fazer aí uma live com a galera de Portugal. Vamos tentar fazer isso em breve. O Alexandre aí, que ficou até aqui. Eu vou botar mais uns 3 aí, para tentar entender o que está acontecendo lá em Portugal. Eu acho que isso é importante, a gente entender o que está acontecendo lá na Europa também. Tem bastante para ensinar, né? É isso. É isso. Obrigado. Falando, serão tempos de renovação nos pratos e valores. Vamos responder essa última pergunta. Tempos de renovação nos pratos, nos valores dos pratos? Até que ponto, né, Lúcio? É difícil. Bom, é isso que a gente estava falando um pouco, porque vai ter que se pensar como é que você vai fechar as contas, porque quando você é obrigado a trabalhar com metade da sua capacidade, isso significa que você tem que mudar os seus números ali, né? Tem que mudar o que você tinha planejado. Então, eu acho que
adaptar o valor do prato, sem dúvida, é uma coisa necessária e importante, não tenha dúvida disso. Ela é Vai necessária, acontecer. é importante. Por outro lado, a gente tem um pessoal que está chegando, está saindo de uma crise, muita gente foi demitida, muita gente não sabe até quando vai ficar em suas empresas, vão ficar recebendo Claro. seus salários. É. Isso vai depender, eu acho, muito de restaurante para restaurante. Legal. Um dado importante aí para o Lúcio, né, eu acho que a gente nunca chegou a falar nisso, mas o Lúcio, você trabalha numa região, de novo, onde tem muitas estatais, você tem a Petrobras, você tem algumas empresas ali perto, de servidores públicos. Estes talvez não tenham impacto, talvez não vão perder seus empregos. Então, talvez, por isso que eu estou falando, eu acho que aumentar o valor do prato vai depender muito de onde você esteja. O Lúcio vai ter que fazer essa observação lá na casa dele, tentar entender se o público vai continuar pagando um valor um pouco acima, porque também não adianta a gente subir o valor se a gente vai esvaziar o restaurante. Então, esse cobertor, essa ginástica de planilha é algo que vai ser pensado negócio a negócio. Negócio a negócio. Olha, o que o Alessandro, o Alex falou aqui, se a gente pensa no sistema de reserva, cara, com certeza, porque a gente atender 120 pessoas entre meio-dia e 1h30 da tarde, a gente vai ter que tentar esticar isso daí até o máximo, até 3, 4, se a gente conseguir atender pessoas para almoçar mais tarde, Sim. tudo que a gente puder fazer para atender o máximo de número de pessoas, a questão vai ser a concentração de pessoas que a gente vai poder ter aqui. Então, a gente vai ter que diluir isso no tempo, né? Muito inteligente, isso é interessante. É interessante. Boa ideia. Poxa, Lúcio, muito obrigado, Denguinhos. Obrigado aqui, a você. Elogiando, maravilhoso essa live. Legal. Obrigado, a gente vai sempre tentar fazer essas lives aí. Eu já vinha fazendo. A gente entrevistei aqui o Ricardo Castilho na semana passada, a gente já teve aqui pessoal de eventos, né? O Ronaldo já esteve aqui falando sobre eventos. A gente teve muita coisa e a gente vai ter também. Eu estou querendo trazer mais chefes, mais gente. Eu quero fazer essa live de Portugal aí, galera de Portugal, fiquem ligados que eu vou entrar em contato com vocês. E a gente segue. Lúcio, daqui a 60 dias, né, a gente fala de novo. Vamos fazer o 120. Fazer o 120. Vamos fazer 120 dias depois. Eu acho genial. Eu acho que é isso. A gente tem que ir pontuando os momentos. Né? Maravilha. E, de novo, a gente vai tentar entender o que foi feito nesse meio tempo. Galera, falta 1 minuto e 20. Eu vou encerrar essa live. Daqui a uns 48 horas ela vai estar lá no meu canal do YouTube, né? E na íntegra. Eu sempre coloco lá. Pode ser que eu coloque aqui no IGTV, também depende um pouco aqui da minha disponibilidade, mas vai estar lá. Lúcio, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado a você. Também ao Joca, que fez a nossa conexão aí. A gente teve umas ideias legais. Joca, Joca sempre orientando. Quero conhecer o Joca. Quando tudo isso acabar, a gente vai trocar muita ideia aí. Porra, vai ser gente, legal. obrigado, galera. Obrigado a todo mundo. E a gente volta a falar em breve. Tudo de Obrigado bom, Lúcio. Sucesso. Valeu. Obrigado, irmão. Valeu, rapaziada. Obrigadão. Um abraço. Tchau. Valeu. Tchau, você também. Valeu.